Tudo começou como um dia normal para o Dr. Jerzy Neyman, em 1939. O matemático e estatístico polonês estava dando sua aula de estatística do primeiro ano de pós-graduação na Universidade da Califórnia, em Berkeley. Jerzy era um gênio, estabelecendo as filosofias e práticas estatísticas nas quais muitos testes científicos ainda se baseiam hoje em dia. Ele publicou vários livros, desenvolveu métodos e era considerado um especialista em seu campo. Sem falar que ele foi professor em uma das melhores universidades de todo o mundo. Sua classe naquela manhã estava atenta e ansiosa para aprender. Então ele começou sua aula. Mas 20 minutos depois, a porta se abriu e um de seus alunos, um jovem, correu para o seu lugar. Jerzy com certeza ficou meio aborrecido, mas continuou com sua lição, discutindo duas equações para teoremas estatísticos que havia escrito no quadro negro. O jovem então rabiscou furiosamente em suas anotações e a aula foi dispensada logo depois. Alguns dias depois, esse mesmo aluno bateu na porta de Jerzy. Ele se desculpou pelo dever de casa ter demorado tanto e perguntou se o professor ainda aceitaria. Jerzy ficou confuso. Ele não pediu lição de casa para aquela classe. Assumindo que esse aluno era apenas um preguiçoso brincando, Jerzy disse a ele para deixar o papel em sua mesa, que ele eventualmente iria ler. Como a maioria dos professores, havia uma pilha de papéis em sua mesa, que provavelmente levaria semanas, se não meses, para concluir. O aluno fez o que lhe foi pedido e saiu. Nenhum dos dois pensou mais sobre isso. Isso foi até que Jerzy finalmente teve a chance de ler esse papel, quase 6 semanas depois. O professor então leu o papel desse suposto preguiçoso, mas teve que ler mais uma vez. Mas ainda assim não acreditava. Ele revisou várias vezes, comparando com os seus próprios cálculos, e o resultado sempre era o mesmo todas as vezes. Foi então que ele percebeu que isso iria mudar tudo. Ele rapidamente escreveu alguma coisa e foi correndo para a casa desse aluno, mesmo que fosse cedo em um domingo. Ele começou a bater na porta com urgência, até que o aluno atendeu. Jerzy entrou correndo e parabenizou o jovem, que ele achava que era apenas um preguiçoso, mas que obviamente era um gênio. Jerzy acabara de escrever uma introdução para o seu artigo e queria verificar com ele antes de enviá-lo para a publicação profissional. O seu trabalho simplesmente iria mudar o mundo. Mas o seu aluno ficou bem confuso. Realmente confuso. Mas que papel? Ele tinha acabado de entregar sua lição de casa como de costume. Do que o professor estava falando? Essa história despertou sua curiosidade? Então sente-se e fique bem confortável, pois agora vamos dar uma olhada em alguns dos acidentes mais incríveis da história. Beleza, então vamos voltar 6 semanas atrás. Depois de chegar 20 minutos atrasado para a aula, seu aluno, que era um tal de Mr. George Dantzig, perdeu a abertura da palestra de seu professor. Se ele tivesse lá, teria percebido que a classe estava discutindo problemas famosos não resolvidos em estatística, 2 dos quais Jerzy escreveu no quadro. Supondo que esses 2 problemas fossem dever de casa, George os copiou e os levou para casa. Eles eram bem mais difíceis do que de costume, então demorou um pouquinho, mas depois de alguns dias ele conseguiu as respostas e enviou supondo que teria problemas por estar atrasado. Mas ele não sabia que tinha acabado de resolver 2 problemas que eram considerados impossíveis de resolver há anos. Jerzy ficou tão chocado quanto George ao descobrir isso. Um ano depois, quando George estava preocupado com qual seria o tema de sua tese, Jerzy disse que se ele enviasse suas respostas para os 2 problemas em um fichário, ele aceitaria isso como sua tese. Isso é o quão impressionante foi a sua façanha. O primeiro dos problemas de George foi publicado em 1940, mas o segundo foi em 1950, após a Segunda Guerra Mundial. Foi bem nessa época que George recebeu uma carta de outro estatístico chamado Abraham Wald, que também conseguiu resolver o segundo problema, só que de maneira independente de George, e escreveu o resultado em seu próprio artigo. Como os 2 conseguiram resolver, George sugeriu que ele fosse incluído como coautor, e assim aconteceu. A história desse incrível acidente se tornou uma lenda urbana, graças a uma entrevista que George uma vez teve com o ministro luterano e evangelista de TV Robert Schuller. Schuller acreditava firmemente no poder do pensamento positivo. E depois que George lhe contou a sua história incrível, recebeu uma carta do ministro perguntando se poderia usá-la em seu próximo livro. George concordou, mas a história que Schuller publicou estava repleta de desinformação. Ele escreveu que nem mesmo Einstein conseguiu resolver esses problemas, e que Jerzy ficou tão impressionado com as descobertas de George que lhe ofereceu emprego na Universidade de Stanford na hora. Só que nada disso era verdade, mas a história em si ainda apoiava a crença de Schuller. Esse pensamento positivo foi o que ajudou George a responder a essas 2 perguntas. Se ele tivesse sido informado que os problemas eram insolúveis, ele poderia ter desistido. Mas em vez disso, assumindo que havia um jeito, sua mentalidade fez com que ele enxergasse a resposta.
George então passou a ter uma carreira incrível, ganhando inúmeros prêmios por seu trabalho e influenciando toda uma nova geração de cientistas matemáticos que mudaram o mundo. Seu trabalho no desenvolvimento de programação simplex, os fundamentos da programação linear, sem a qual não teríamos computadores hoje em dia, foi tão essencial que ele é visto como um dos fundadores desse campo. Hoje em dia existe até mesmo o Prêmio Dantzig, concedido pela Sociedade de Programação Matemática a indivíduos que mostram incrível originalidade, amplitude e profundidade em suas pesquisas. Em 1997, essa incrível história do dever de casa de George foi vagamente traduzida nos fundamentos do filme vencedor do Oscar, Good Will Hunting, bem vagamente. O filme conta a história de um garoto carente, Will Hunting, que trabalha como zelador em uma universidade e resolve problemas de matemática impossíveis que lhe renderam um lugar por ali. Então, praticamente não há conexão com George, mas os verdadeiros Will Hunting realmente existem por aí, e suas histórias são ainda mais inspiradoras. Yu Jianxun. Em 2016, o professor Kai Qingxin, da Universidade de Zhejiang, na China, recebeu uma carta estranha contendo uma breve explicação e uma equação aparentemente simples. O especialista em matemática então examinou e ficou bem surpreso com o que viu. Era um método alternativo para verificar os números de Carmichael. Para aqueles de vocês, assim como eu, que não gostam muito de matemática, os números de Carmichael às vezes são chamados de pseudoprimos. Eles parecem ser números primos, mas complicam a tarefa de determinar números primos de verdade, que são divisíveis apenas por um e por ele mesmo. Os papéis que eles desempenham na ciência da computação e na segurança da informação são gigantes, mas o método para descobrir se eles são realmente primos ou não foi estabelecido há mais ou menos 20 anos, e quanto maior for o número, mais difícil vai ficar de resolver. Ou pelo menos era desse jeito, até que essa carta chegou. Mas quem foi o inventor dessa solução maravilhosa? Bom, quando o professor procurou o remetente, ele não podia acreditar. Era de um jovem imigrante chinês chamado Yu Jianchun, que era um humilde trabalhador de uma empresa de entrega de encomendas e não tinha formação universitária alguma. Ele estudou criação de animais em uma escola profissionalizante, mas sempre foi apaixonado por números. Embora ele quase não tivesse conhecimento de geometria ou mesmo cálculo, isso não impediu de se dedicar a cálculos em seu tempo livre. Ele apresentou inúmeras teorias, enviando elas a diferentes professores universitários ao longo de 8 anos, mas esse foi o primeiro reconhecimento que recebeu por qualquer um de seus trabalhos. E mesmo assim, ele ainda era muito humilde. Afirmando ser lento e tímido, ele estava tão nervoso durante a apresentação de sua descoberta que escreveu os números errados no quadro negro. Mas agora, ele é um tipo de celebridade local, recebendo todos os elogios que ele finalmente merece. E por falar em elogios, se você estiver gostando do vídeo, então clique no botão de curtir, ou melhor ainda, inscreva-se no canal. A sua curtida é o único elogio que eu preciso. Agora, qual será o próximo gênio que nós temos a seguir? Shakuntala Devi. Existe um estereótipo antigo de que os meninos são melhores em matemática do que as meninas, e não há ninguém melhor para provar que isso é falso do que a prodígio que foi Shakuntala Devi. Nascida em 1929 em uma família de artistas de circo indianos. Seu pai costumava jogar cartas com Shakuntala, quando com apenas 3 anos de idade, ele continuava perdendo para ela. De alguma forma, essa garotinha, cuja família era pobre demais para mandá-la para a escola, conseguia memorizar e contar as cartas. Vendo seu potencial, o pai de Shakuntala a levou em roadshows para demonstrar as suas extraordinárias habilidades matemáticas, o que a tornou o arrimo de sua família. Aos 6 anos de idade, ela fez um show na Universidade de Mysore, e a partir daí, a sua reputação de milagre matemático decolou. Em 1950, ela estava em turnê pela Europa, completando cálculos incrivelmente complexos em questão de segundos. Seu grande momento veio quando ela conseguiu calcular a raiz 23 de um número de 201 dígitos em um tempo incrivelmente curto de 50 segundos. Uma máquina chamada Univac, que era o computador mais rápido do mundo naquela época, levou 62 segundos. Ela rapidamente ficou conhecida como um computador humano e começou a estabelecer uma lista de recordes mundiais do Guinness. Mas você quer saber o quão talentosa ela realmente era? Bom, porque você não experimenta um de seus cálculos. Quão rápido você consegue resolver essa multiplicação sem usar uma calculadora, nem lápis e papel? Sinta-se livre para pausar o vídeo. E aí, pronto? Aqui está a resposta. Mas e aí, quanto tempo você levou? Alguns minutos? Ou assim como eu, você apenas desistiu? Bom, Shakuntala conseguiu resolver isso em apenas 28 segundos. E ninguém conseguiu bater esse recorde de multiplicação mental de 13 dígitos desde então. Seu talento era tão extraordinário que sua vida de conquistas foram até transformadas em um filme em 2020. Agora, isso é o que nós chamamos de poder feminino. Grigori Perelman.
Nem todo mundo quer ser recompensado ou até mesmo reconhecido por alguns de seus feitos incríveis, sem se importar com o quanto eles merecem. E uma dessas pessoas é chamado Grigori Perelman. Nascido em uma parte da União Soviética, hoje conhecido como Rússia, em 1966, desde muito jovem, Grigori tinha uma aptidão para a matemática. Com apenas 16 anos, ele representou a União Soviética na Olimpíada Internacional de Matemática, de 1982. É realmente como as Olimpíadas, só que para matemáticos. Grigori varreu o chão com seus adversários, conseguindo uma pontuação perfeita e ganhando uma medalha de ouro. Depois de concluir o seu doutorado em 1990, ele conseguiu vários cargos de pesquisa em várias universidades dos Estados Unidos e conseguiu provar o Teorema da Alma na geometria riemanniana com provas incrivelmente precisas. Não havia como negar a sua mente brilhante, mas tendo conquistado o Teorema da Alma, suas atenções se voltaram para provar a conjectura de Poincaré. Conseguir provar esse teorema foi considerado como uma das questões mais importantes da história da matemática. Na verdade, foi tão significativo que no ano de 2000, essa questão se tornou um problema do milênio, com Clay Mathematics Institute oferecendo até $1 milhão pela primeira solução correta. Agora, eu não ia conseguir explicar a conjectura de Poincaré mesmo se eu tentasse, e era tão difícil que até mesmo Grigori ficou sem resposta. Por 7 anos inteiros, ninguém escutou uma palavra dele, e assumiram que ele havia chegado a um beco sem saída, desistido ou pior, se aposentando. Mas foi finalmente em 2002 que ele apresentou esse artigo provando a conjectura de Poincaré. E com isso, ele conseguiu fazer com que o mundo da matemática simplesmente explodisse. Seu trabalho levou anos para ser aprovado, mas em 2006, um comitê de 9 matemáticos votou para conceder a Grigori uma medalha Fields junto com o prêmio de $1 milhão. Mas por incrível que pareça, Grigori recusou tudo isso. A princípio, ele alegou que sua solução, sendo validada, era recompensa o suficiente. Mas então ele revelou algo mais sombrio. Ele não gostava da comunidade matemática organizada e achava que sua tomada de decisão era bem injusta. Ele argumentou que Richard Hamilton, outro matemático cujo trabalho teve um grande impacto na compreensão de Grigori do teorema, era igualmente responsável e deveria receber parte do prêmio reconhecimento também. Mas os senhores supremos da matemática recusaram isso. Portanto, em princípio, Grigori também os recusou. Ele deixou o seu emprego em 2006 e desapareceu dos holofotes matemáticos. De acordo com relatos russos, ele agora vive uma vida humilde, evitando a imprensa e até fugindo deles sempre que possível. Um jornalista conseguiu falar com ele por telefone, onde ele simplesmente respondeu: "Não me incomode, eu estou colhendo cogumelos." Claramente, esse cara agora valoriza seus cogumelos mais do que a matemática. Ufot Ekong. É muito difícil tentar encontrar as palavras que você precisa para explicar um princípio complexo em seu próprio idioma, não é mesmo? Mas fazer isso em um idioma diferente, como o japonês, por exemplo, tornaria tudo 10 vezes mais difícil. Bom, para Ufot Ekong, seria preciso mais do que uma barreira linguística para impedir a sua genialidade. Originalmente da Nigéria, Ufot trabalhou em empregos de meio período para se formar no ensino superior. Depois de estudar japonês por 1 ano e meio e se tornar fluente nesse idioma, ele se matriculou em um curso de engenharia elétrica na Universidade Tokai, localizada em Tóquio. Em 2015, esse aluno estrela não apenas concluiu a sua graduação no topo de sua turma, mas também no topo de todas as turmas de 50 anos atrás. É isso mesmo, Ufot conseguiu notas mais altas do que qualquer outro estudante dessa universidade desde 1965. E isso ainda não é tudo. Em seu primeiro semestre, ele conseguiu resolver um problema de matemática que perseguia o campo da engenharia elétrica há mais de 30 anos. Foi um avanço realmente tão incrível e valioso que Ufot não pôde discuti-lo por medo de quebrar uma patente acadêmica que havia sido colocada na descoberta. Desde então, ele trabalhou para empresas como a Nissan, desenvolvendo patentes cada vez mais complexas, e até trabalhou em um carro elétrico que poderia atingir velocidades de 128 km por hora. Não é à toa que todos estão lutando para acompanhar esse cara. Shoria Rei. Imagina só ser capaz de descobrir a ao quadrado mais b ao quadrado igual a c ao quadrado, sem nunca ter aprendido nada sobre isso. Parece bastante avançado, não é mesmo? Bom, mas isso parece brincadeira de criança, se comparada ao que Shoria Rei de 16 anos conseguiu fazer. Em 2012, o estudante nascido na Índia teria resolvido uma questão de matemática que havia sido colocada por Sir Isaac Newton. Sim, o próprio Isaac Newton. Há quase 350 anos atrás, a mídia foi à loucura, saudando o garoto como sendo um gênio. Ele estava concluindo um estágio em uma universidade alemã quando surgiu com o trabalho de uma equação fundamental da dinâmica de partículas. As soluções de Rei significavam que a trajetória de voo de um objeto agora poderia ser calculada, assim como fazer previsões sobre como o item iria colidir e ricochetear em uma barreira. Bem impressionante para um cara de 16 anos. Mas muito ansiosos para obter uma história disso, os jornais realmente se precipitaram.
Para começar, o problema de 350 anos em que eles estavam tão focados, na verdade não existia. Newton nunca havia colocado a questão do que era essa equação. Ele apenas se referia a ela como uma teoria clássica, o que significa que poderia ser resolvida por meio de equações pré-estabelecidas e conhecidas, mas Schrödinger não sabia disso. Em vez disso, ele tentou resolver o problema usando sua própria pesquisa. Embora tenha feito isso de um jeito completamente diferente, os passos que ele acabou usando foram os mesmos que muitos cientistas antes haviam estabelecido. Não é como se ele tivesse resolvido um mistério antigo, mas ele conseguiu chegar nessa conclusão, com provas, e por conta própria. Para alguém com 16 anos de idade, isso ainda assim é muito incrível. John Forbes Nash Jr. Um dos meus filmes favoritos de todos os tempos é Uma Mente Brilhante, um drama de 2001 baseado na vida do matemático John Forbes Nash Jr. John Forbes também é amplamente considerado como um dos maiores matemáticos do século XX. Mas apesar de todos os detalhes inacreditáveis que o filme premiado trouxe para a tela de cinema, a história real de John foi realmente muito mais dramática do que aparentava. Então eu acho melhor começarmos do início. John sempre mostrou aptidão para a matemática, o que inicialmente o levou a se formar em engenharia química. Só que não muito tempo depois, ele acabou mudando de curso, não para matemática e sim para química. Foi somente através da persuasão de seu professor na época que ele finalmente mudou para matemática. Depois de se formar com um mestrado em 1948, ele aceitou uma bolsa de estudos na Universidade de Princeton. Em 1950, ele escreveu uma tese que mudou a compreensão mundial da teoria dos jogos, com seu conceito de equilíbrio de Nash se tornando a pedra angular da filosofia econômica. Dentro de uma tese de 28 páginas, John mudou o mundo econômico como o conhecemos. Mas ele estava longe de ser um modelo perfeito. Em 1952, enquanto trabalhava no MIT, ele começou um relacionamento com Eleanor Steer, engravidando ela só para deixar tudo para trás, antes que ela tivesse bebê. Dizem que ele fez isso porque achava que o status social dela estava abaixo dele. Para um cara que era muito bom em números, isso realmente foi um golpe baixo, embora fosse piorar ainda mais. Em 1954, ele foi preso por exposição indecente e teve sua habilitação de segurança despojada, que lhe permitia trabalhar em operações ultrassecretas. Mas então as coisas começaram a mudar. Ele conheceu sua esposa Alicia e se casou com ela em 1957, e tiveram um filho. Mas então as coisas deram uma guinada de novo. Em 1959, John deu uma palestra na Universidade da Colômbia. Seus colegas estavam esperando grandes coisas, mas a palestra que ele deu foi um absurdo incompreensível. Foi quando eles de repente perceberam que John estava muito, mas muito doente. Ele foi internado no hospital e logo foi diagnosticado como tendo esquizofrenia paranoide. Durante os 9 anos seguintes, John passaria sua vida entrando e saindo de hospitais psiquiátricos, tentando todas as pílulas e procedimentos para ajudar a estabilizá-lo, incluindo terapia de choque de insulina. É aqui que os médicos administram grandes doses de insulina a um paciente, forçando ele a entrar em um coma diário por uma série de semanas ou até mesmo meses. Isso, teoricamente, iria reiniciar o cérebro da pessoa. A ciência por trás desse tratamento era instável, e embora ainda seja praticada em alguns lugares ao redor do mundo, acabou caindo em desuso depois dos anos 70. O estresse que veio com o gerenciamento dessa doença fez com que sua esposa se divorciasse em 1963. Mas em 1970, John recebeu alta do hospital para sempre. Ele ficou na casa de sua ex-mulher como inquilino, e após anos de perseverança, aprendeu a descartar conscientemente seus delírios paranoicos. Ele foi autorizado a voltar a Princeton para assistir às aulas, e eventualmente foi autorizado a ensinar mais uma vez, enquanto tinha uma vida tranquila e humilde. Então, em 1994, chegou o grande momento. Ele recebeu o Prêmio Nobel por seu trabalho sobre a teoria do equilíbrio, que impactou quase todos os setores do mundo econômico. Depois disso, sua história foi imortalizada em uma biografia chamada A Beautiful Mind, que foi adaptada para a tela grande. E embora John estivesse longe de ser um ser humano perfeito, ele provou que perseverança diante da adversidade pode tornar as coisas mais incríveis possíveis. Digo, se eu trabalhar tanto quanto John, quem sabe, talvez eu seja interpretado em um filme por Russell Crowe algum dia desses. Mas e aí, qual dessas mentes matemáticas incríveis mais te surpreendeu? E você conhece outra pessoa que merece ser elogiada por todo o seu trabalho duro? Diz aí pra gente nos comentários abaixo. Muito obrigado por assistir e até a próxima!